capítulo 3. Vamos ler todos juntos o versículo 16. Primeiro Timóteo 3, versículo 16. Para a Alessandra, dar uma força na transparência, por favor. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos todos ler juntos, irmãos? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos ler de novo? E sem dúvida, uma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É esse o Cristo que nós servimos, que foi manifesto, que encarnou, que tomou forma humana, que foi pregado, que foi anunciado, que foi crido, que morreu crucificado, mas que ressuscitou e foi recebido na glória. Esse, irmãos, existe uma hipótese de que esse poema que Paulo recitou era um hino que a igreja primitiva também cantava. E eu fiquei deslumbrada quando eu pensei nessa hipótese de que nós também cantamos, né? E esse deve ser o nosso espírito agora, de agradecer a Deus e glorificar esse Cristo maravilhoso. Vamos cantar este hino então, aquele que foi. A gente não precisa de transparência porque o texto está na Bíblia. Vamos? Se você não conhecer, só o texto. Manifestado na carne,
deixamos outras coisas e viemos até aqui com o intuito. E esse intuito deve ser de adorar, de exaltar, de agradecer, de prestar um culto ao nosso Deus. Então vamos cantar nesse neto agora. Aqui viemos te adorar. Esse deve ser o nosso maior objetivo, adorar o nosso Deus. De adoração ao nosso Deus, eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso, acerca do nome de Jesus. Quantas vezes nós paramos para pensar no nome do nosso Jesus, do nosso Cristo? A grandiosidade do nome de Jesus, a preciosidade, a importância desse nome. No nome de Jesus são feitas tantas maravilhas. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, pactos são quebrados, novas alianças são feitas. E o mais importante, irmãos, no nome de Jesus, pessoas são resgatadas. Elas são tiradas do inferno e colocadas no céu, com a certeza da salvação eterna, com a esperança de uma vida futura e eterna com o nosso Senhor Jesus. E você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer transformar a sua vida também. Ele tem poder para alcançar todas as pessoas, para mudar todas as situações, para ir no mais profundo e te amparar. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, eu quero que você saiba que hoje o nome de Jesus tem poder para transformar a sua vida. Vamos cantar, irmãos, nesse espírito de que o nosso Senhor Jesus esteja tocando em pessoas. Não só naquelas que precisam da salvação, mas aquelas que estão passando por momentos difíceis, irmãos.
Amém? Então vamos cantar. É decoroso o louvor e traz para o nome de Deus glória, traz para o ansioso esperança, traz para o aflito conforto, traz para o oprimido liberdade, traz para o pecador a mensagem salvadora, traz para o crente instrução e luz para o caminho. Tudo isso está contido nos verdadeiros cânticos espirituais. Essa é a sua finalidade, a instrumentalidade dos cânticos espirituais. Por isso, a igreja se alegra, se fortalece ao adorar a Deus cantando. É o momento que nos concentramos, o corpo como instrumento de adoração. Nós iremos, amados irmãos, prosseguir na nossa ordem de culto, comunicando aos irmãos que domingo será o dia da nossa assembleia regular. Nós a adiamos por causa da programação especial hoje no Dia das Mães. Então estaremos realizando a assembleia no próximo domingo, no horário de costume.
Temos também 2 pedidos de oração para fazer pela irmã Valdelice. Ela sofreu uma queda em sua residência, já foi atendida, está passando bem, mas está em repouso. Então, os irmãos, levem na mente, na memória, esse pedido de oração por irmã Valdelice, por sua recuperação. E também fomos informados que o pastor Domingos Joia, pastor da Igreja Batista Unido do Brás, também está enfermo, está em repouso absoluto em sua residência, e fomos comunicados para que a igreja esteja orando a favor de sua saúde. Pastor Domingos Joia, da Igreja Batista Unida do Brás. E nós iremos nesse momento então orar, interceder, para que o Senhor nosso Deus possa manifestar a sua graça sobre os seus servos. Pastor Antônio, pastor Elias Antônio de Oliveira vai orar pelo pastor Joia neste momento, e eu vou pedir que uma senhora, a irmã Lindaura, está aí? A irmã Lindaura vai orar pela irmã Valdelice, tá bom? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos na sua presença nesta noite para culto de adoração ao teu santo nome. Nesse momento, Senhor, nós sentimos pecadores, miseráveis, diante da tua presença. Mas tu és grande, tu és majestade excelsa, e que se alegra em receber o nosso culto de adoração. Seja esse nosso Deus aceito por ti, que seja manifesto como ato de fé da tua igreja. Senhor Deus, nesse momento de intercessão, nos lembramos do teu servo que trouxeram a comunicação, o Ninho Joia, grande servo teu, uma linhagem grandiosa de pastores, o Ninho Joia, Joia Martins e Joia Júnior. São servos teus que já partiram para a glória, e agora o Domingos Joia está enfermo. E oramos em favor dele. Tu és poderoso, como acabamos de cantar. Tu podes curar, teu servo, levantá-lo daquele leito, daquela enfermidade, e conservá-lo ainda com vida por muitos e muitos anos, testemunhando a tua graça salvadora. Abençoa a igreja do Brás, que tu faz parte. A igreja toda esteja empenhada nessa intercessão em favor do teu servo, que a oração do justo pode muito nos teus olhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Recebe nosso louvor e nossa gratidão. E agora, Pai de amor, recebemos, Senhor, em favor da tua serva, nosso coração de desenvolver, Senhor, alguns dos seus servos e pedimos por todos, Senhor, e te pedimos, ó nosso Deus, que a tua serva, possa se recuperar, e em breve possa estar aqui, nos alegria, visita nesse momento, portanto, de oração, abençoando a recuperação. Senhor, nós somos Deus, mais uma vez, Amém. Lembramos também os irmãos que no mês de junho, mês que vem, é o mês de missões estaduais. Então, os batistas do estado de São Paulo, desde já, vão estar empenhados na próxima campanha de apoio à evangelização do nosso estado, que é um desafio tremendo, não? E quem evangeliza o estado de São Paulo está evangelizando, por consequência, o Brasil inteiro. As ofertas são levantadas agora, não mais em maio, mas no mês de junho, que nos dá um tempo um pouquinho maior
para nos prepararmos para uma oferta significativa para a evangelização do Estado de São Paulo. Como sempre, nós estaremos engajados com as demais igrejas batistas do nosso Estado, promovendo a evangelização. Vamos conhecer os visitantes que estão conosco. O irmão Amaral virá apresentá-los para nós. Boa noite, irmãos. Eu quero que, na medida que eu falar os nomes, as pessoas se coloquem de pé e que os irmãos da igreja cumprimentem as pessoas, porque às vezes quando elas se levantam, elas se sentem meio inibidas porque a gente está olhando, né? Mas se os irmãos cumprimentarem elas vão ficar mais à vontade, vão se sentir mais em casa, né? E eu vou começar aqui por uma família. É o Francisco, a Roseclaire e o Cleiton. Esses irmãos, eles são da Igreja Batista do Jardim Tietê. Vieram convidados pelo nosso irmão Walterley. Eu quero dizer muito obrigado pela presença de vocês, esperando que volte mais vezes aqui. Também está conosco o José Valteilton. Ele é cunhado do nosso irmão Cícero. Ele é da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Antártica. Muito obrigado pela sua presença. Também está conosco hoje o Wilson. Ele não é evangélico, né? E foi convidado pela nossa irmã Daniela. Muito obrigado pela sua presença. Temos aqui mais uma família também. É o Agenor, a Julimar, o Rodrigo e o Paulo Vitor. Essa família é da Igreja Batista em Vila Primavera. Quero dizer muito obrigado pela sua presença. Viu? Há algum visitante que não foi anotado pela nossa recepção? Então, muito obrigado pela presença de vocês e esperamos que voltem mais vezes. Muito bem, são todos muito bem-vindos. E aos irmãos retornando às suas igrejas, levem nossa saudação em nome de Jesus Cristo, que nós acabamos de cantar. Nós temos uma grata surpresa hoje no culto, que é um conjunto de adolescentes. Eles vão fazer uma apresentação especial, abrindo aqui até um espaço de homenagem às mães, mas acredito que todos nós vamos nos receber em levo espiritual, porque é uma idade tão bonita, tão preciosa, e é tão gostoso vê-los empenhados em louvar a Deus, em desenvolver o ministério, que eu já estou até desejando que esse conjunto se fixe, que ele assuma realmente esse ministério, não seja uma apresentação eventual. Gostaria até que a igreja estivesse orando para que nasça daí um conjunto novo de adolescentes que está fazendo muita falta. Então nós vamos passar a eles agora a palavra para apresentar o número especial que eles têm para esta noite.
as virtudes do coração materno. Eu represento a bondade. Eu, a ternura e o carinho. Eu, o zelo e o cuidado que a mãe dispensa ao filhinho. Meu nome é dedicação. Muito me alegro com isso, pois saiba, sou seu irmão, meu nome é sacrifício. De par com a abnegação, nessa sagrada união, faremos a nossa morada no mais nobre coração. Eu sou a santa paciência. Eu sou o perdão, sem igual. O mau filho em desobediência, se desviando do mal. Busca e encontra descanso no coração maternal. Mas se ela falta prática e para o nosso desvio, mãe, valorosa, o castigo. Eu represento energia. A verde bela esperança, no coração a sorrir, que canta com a mãe que balança o filhinho para dormir. Eis que também a alegria, doce terra vivaz. Ó, mamãezinha, grande gozo e bênção paz. E quando o filhinho adormece, que a mãe cessa de cantar, o murmúrio de uma prece vem dos lábios alegrar. Mas se o nenenzinho que dorme e mau filho se tornar, vai-se para sempre a alegria e vem a dor e a tristeza em seu lugar ocupado. Entretanto, na alegria ou na infelicidade, cultiva a mãe dia a dia em seu coração a piedade. Só o que é bom e agradável deve uma mãe desfrutar, pois ela vive só, incansável, benefício a espalhar. Se você quer ser feliz em casa, só transmitindo paz. Seja um menino ou mesmo um rapaz, que salva seus pais no mar. Mas eu preciso entender certinho, honrar é mais que obedecer. Vou só fazer o que se mandou, não mostra vantagem não. É assim que eu vejo, se você ama mesmo a Jesus. Pois honrar os pais é um modo simples de andar na luz. É assim que eu vejo, se você ama mesmo a Jesus. Pois honrar os pais é um modo simples de andar na luz. Sei que há crianças que não respeitam e até respondem mal. Mas afinal, pra que prosseguir se sabem que não é legal? Quero que escute a canção e aprenda como se deve honrar, para depois aos seus coleguinhas, quem sabe até ensinar. É assim que eu vejo, se você ama mesmo a Jesus. Pois honrar os pais é um modo simples de andar na luz. É assim que eu vejo, se você ama mesmo a Jesus. Pois honrar os pais é um modo simples de andar na luz.
coisa mais bonita que a honra. Ela está contida no semblante do vitorioso, ao receber o prêmio. Ela está no meio dos aplausos e ainda na palavra de carinho e respeito de um filho ao velho pai. Ela está nos atos mais marcantes da sociedade, mas também se encontra num simples olhar. Honrar é um modo simples de dizer ao mundo: eu sou de Jesus. Estavam um pouquinho tensos, um pouquinho nervosos, né? Eu não sei porquê, que ficamos nervosos diante do público, não é? Que segredo. Mas eles, no ensaio, estavam maravilhosos, viu? Bem melhor do que agora. Por isso eu vou insistir neles. Nós vamos proceder nesse momento, chamando os diáconos à frente, a entrega, momento de entrega, de consagração dos dízimos, consagração das ofertas, que é também um ato de culto a Deus, uma maneira de andar na luz também, é um modo simples de andar na luz, suprir as necessidades da casa de Deus e obedecer aquilo que o Senhor ensina, o princípio áureo da mordomia cristã. Tudo é de Deus. E Ele pede uma parte em 10, que seja separada para Ele, a primeira parte, as primícias, para a sua obra, um tributo de amor e honra. E nós iremos fazer isso agora, com toda a ordem que sempre fazemos. Os irmãos diáconos que vão estar conosco, venham à frente. Irmão Bertramé, não poderá orar, consagrando esses dízimos.
Vamos permitir agora que o coro da igreja possa também adorar ao Senhor nosso Deus.
texto que temos para esta noite é uma parte do livro de Jeremias, um versículo do livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. São 3 pequenas frases, 3 breves orações, que encerram essa trilogia dramática, uma situação trágica. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Uma das coisas que impressionam a palavra de Deus é que não raro pequenos trechos, pequenas frases, curtas expressões encerram um universo de verdade. É um fenômeno peculiar às Escrituras. A palavra de Deus, esta fonte inexaurível de sabedoria divina. De sorte que a Bíblia se destaca de quaisquer outros livros publicados, não só por sua pertinência, não só por sua permanência, não só por sua universalidade, não só pelo seu conhecimento profundo da alma humana, como pela insondável riqueza de suas palavras. Por isso que ninguém jamais se cansa de ler a Bíblia. Por isso que ela não é jamais um livro que alguém encoste e diga, bem, ela já me disse tudo o que deveria dizer, eu agora vou procurar outras fontes da verdade, porque eu já esgotei o ensinamento da Bíblia. Isso não acontece. E não acontece exatamente porque a Bíblia é um livro divino. É Deus falando ao coração do homem. E as suas palavras destilam o alimento espiritual que tanto carecemos. E nesse fenômeno de Deus dizer tudo em tão pouco, isso nos faz aumentar a perplexidade, a admiração, e nos faz render à Bíblia Sagrada a honra e a glória que são devidas. Jeremias está num momento crucial da história de Judá, quando o povo está prestes a cair nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Um profeta após outro é mandado para reverter a situação espiritual do povo. E na mesma frequência com que Deus manda os profetas, eles são recusados pelo povo. Parece que Jeremias é o último dos grandes profetas. Ele acompanha exatamente o momento que precede o cerco de Jerusalém e a tragédia de Judá, e acompanha parte do cativeiro. É preso várias vezes por causa disso. É colocado numa fossa negra por causa disso. Porque não querem ouvir. Não querem atentar para o perigo que se avizinha. Eles fazem aliança com o Egito, esperando que de Faraó viesse um exército poderoso para livrá-los. E nesta altura, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Como que tivessem passando o ponto de não retorno. Na Segunda Guerra Mundial, especialmente nos primeiros estágios, quando a Batalha da Inglaterra estava no mais aceso, os aviões ingleses que decolavam para conter as hordas
da aviação alemã que vinham bombardear a Inglaterra, passavam o Canal da Mancha e vinham bombardear a Inglaterra. Então, alvos ingleses, e voltavam para a Alemanha. Eles tinham um certo problema depois quando partiam para o combate e então procuravam defender suas famílias, seu território do invasor. E no aceso do combate, que eram poucos, enfrentando uma revoada imensa de adversários, esmagadora maioria, muitos perdiam a noção do tempo em combate. E começou a acontecer com frequência o caso de que alguns pilotos não tinham gasolina para voltar. E então se perdia o avião e se perdia o tripulante por pane seca. Tal a intensidade, tal o envolvimento do combate, que eles perdiam a noção do tempo e chegavam no ponto sem volta. Então o alto comando britânico, ao se reunir para discutir o que fazer nessa situação, resolveu colocar nos aviões um equipamento que era como uma sirene, um dispositivo que a certa altura disparava na cabina, e o piloto sabia que naquele momento ele tinha a gasolina certinha para chegar de volta ao ponto de partida. Se ele ficasse mais 5 ou 10 minutos voando naquela região, não conseguiria chegar. E realmente foi isso que então aconteceu. Foi sanado o problema, porque o equipamento, a sirene, o sistema de alarma advertia o piloto de que a partir dali era ponto sem volta. Creio que muitas vezes acontece isso com o dia a dia dos seres humanos. Eu acredito que é um paralelo muito próprio, uma ilustração muito adequada para o que acontece com o ser humano na faina, na correria do dia a dia pela sobrevivência. Todos nós temos que lutar para sobreviver. Viver é trabalhar. E o trabalho, conquanto enobrecedor, ele é indispensável e necessário, não só para a nossa realização potencial como seres humanos, mas para a nossa própria subsistência. E não raro de pessoas que estão ao nosso redor e dependem do esforço, do nosso suor, do nosso trabalho, do nosso empenho para subsistir com dignidade. Portanto, nada é errado em que as pessoas trabalhem. A Bíblia estimula o trabalho e diz que a pessoa que não trabalha é que também deve parar de comer. Portanto, o problema, na verdade, não jaz exatamente aí. O que ocorre é que o envolvimento com os negócios desta vida, o envolvimento com os interesses imediatos da nossa sobrevivência, coisas importantes, eu diria, sem dúvida alguma, não raro insensibilizam o homem para a vida espiritual. Ele fica desavisado, ele fica distraído, ele fica envolvido de tal maneira com os quefazeres imediatos da vida, que acaba se esquecendo da eternidade. Que o tempo vai passando, que os dias vão correndo, e que de repente será chamado a se encontrar com Deus. A um homem assim, Jesus diz na parábola que aquele homem havia tido uma grande colheita e ele crescera muito como sua fazenda, e ele disse: agora sim, eu vou fazer celeiros maiores, eu vou ampliar os meus depósitos, e eu vou guardar muita coisa, e eu vou para dizer para a minha alma: alma, come, bebe e dorme, porque tens em abundância. E Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Diríamos que esse homem passou o ponto de retorno. Creio que aqui, em Jeremias capítulo 8, versículo 20, nós tenhamos esta frase lapidar, nós temos esta tríplice afirmação, como que selando o momento do ponto sem volta. Se você continuar lendo o livro de Jeremias, você verá
a intensificação da resistência do povo contra o profeta e as circunstâncias trágicas em que finalmente o fim chegou. E quando o fim chegou, Jeremias estava preso. Quando o fim chegou, os muros foram derribados, e a cidade foi desolada, e o rei foi cego, vazaram-lhe os olhos, mas antes de vazarem os olhos, mataram todos os seus filhos na frente dele. A última imagem que o rei teve foi dos seus filhos sendo mortos em sua frente. E depois que sua família foi toda morta em sua frente, então o rei mandou vazar os olhos, para que ele não visse mais nenhuma outra cena dali para frente. E então amarra um vergão no seu nariz, e então o puxa como um animal cego e o leva para o cativeiro. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias chorava, ele é chamado de profeta chorão, porque ele chorava, ele se destilava em lágrimas, ele se desfazia em soluços pelos pecados do povo, mas não havia arrependimento. E aqui ele se coloca na pele, digamos assim, dos seus compatriotas, e diz: findou a cega, passou o verão, e nós não estamos salvos. Acredito que a coisa mais trágica que pode acontecer a alguém é deixar a vida caminhando e deixar a vida indo para frente até passar o ponto sem retorno. E para chegar a isso não é preciso absolutamente fazer nada. Eu diria, é suficiente nada fazer para que isso aconteça. Se simplesmente permitir-se que os dias se escoem, permitir-se que a vida vá, os anos se passem, não se preocupe não, que a vida se encarregará de levar você ao ponto sem retorno. Mas eu tenho descoberto uma coisa na palavra de Deus muito alentadora. Como o alto comando britânico mandou colocar na cabina dos seus pilotos um dispositivo que os avisava. Mandou colocar na cabina dos seus pilotos um sistema automático que disparava quando o combustível estava no ponto crítico, e eles tinham tempo ainda para voltar, se fossem sensatos. Assim também Deus não deixa o homem sem aviso. Deus não deixa a alma sem as advertências. Deus não cessa de trabalhar constantemente e de manifestar ao homem e de vir até nós em amor e graça, numa advertência, eu diria uma advertência vigorosa, uma advertência contundente, mas uma advertência para impedir que cheguemos além do ponto de retorno. Ainda não estamos salvos. Que conclusão tremendamente triste. Ainda não estamos salvos. Eu acredito que essa conclusão, essa declaração, eu acredito que essa situação reconhecida é algo que não encontra paralelo, porque todas as outras coisas, senhores, que tivermos ou perdermos, são coisas que pertencem realmente ao mundo passageiro, pertencem à dimensão passageira da vida. Mas a questão da salvação está ligada ao que é eterno. A questão da salvação está ligada ao que é permanente, ao que é definitivo, ao que é fatal. Ainda não estamos salvos. Ainda não estamos salvos. Ainda não estamos salvos. Um filósofo apanhou uma canoa, começou a conversar com o canoeiro. E o filósofo perguntou para o canoeiro: Você sabe astronomia? O canoeiro calmamente disse: Não, senhor, eu nem sei o que é isso. Eu sei o que é astronomia. Ah, então você perdeu um quarto da sua vida.
Você sabe matemática? Sabe as matemáticas? Não, matemática, não sei nem o que é isso, matemática. É a ciência dos números. Não sabe matemática? Perdeu mais um quarto da sua vida. Você conhece literatura? Literatura? Não, eu acho que não sei nem assinar o meu nome, não poderia escolher. Perdeu mais um quarto da sua vida. Você conhece ciências? Ciências? Não conheço ciências. Perdeu mais um quarto de sua vida. Aí o canoeiro perguntou: o senhor sabe nadar? Não, por quê? Perdeu a vida inteira, a canoa vai afundar. Percebam então, senhores, a comparação, o paralelo, não? Entre coisas que não raro damos tanta importância, uma desmedida importância, porque só pensamos nesse aspecto da vida, e o outro aspecto, que é o mais importante, é o básico, é o fundamental, não pensamos. O povo de Israel estava acreditando que nunca aconteceria nada ali, uma cidade fortificada, uma cidade protegida, portas de cedro do Líbano, e um exército experiente, e possíveis alianças com o Egito, outros países. E acreditavam até que Deus não iria fazer isso, porque eles diziam: bem, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós somos descendentes dos patriarcas. Nós somos descendentes do grande Davi, do grande Salomão. Aqui, na nossa cidade, o centro da cidade é o templo do Deus Altíssimo e do Deus vivo. Nada nos vai acontecer. Passou a século, findou o verão, e nós não estamos salvos. Será que alguém se importa por isso? A grande questão para a qual a Bíblia foi escrita foi exatamente para preparar-nos para uma conversão. A Bíblia chama a experiência de salvação por vários títulos. Ela chama, por exemplo, de novo nascimento. Nascer de novo. Uma experiência transformadora pelo poder do Espírito Santo de Deus. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Quem está em Jesus Cristo. Ela chama, por exemplo, de justificação. Ela chama a salvação de justificação, ou seja, o ato perante o qual, uma vez você crendo em Jesus, o sangue de Jesus lava os seus pecados, e Deus olha para você como se nunca tivesse pecado. Ela chama de adoção, processo jurídico pelo qual Deus declara um pecador seu filho para sempre. E ela chama de conversão. 180 graus. É mudar a direção, é mudar o rumo. Então a pessoa que está andando de costas para Deus, e na verdade ser pecador é mais do que matar e roubar e adulterar e prostituir. Somos acostumados a pesar as diferenças dos pecados, achando que um é mais grave, outro é menos grave, um é mais sério, outro é menos sério, um é mortal, outro não é mortal. Mas na verdade a Bíblia diz que o pecado é mais do que atitudes, o pecado é um estado. Nós cometemos pecados no plural porque somos pecadores. A árvore é doente, por isso os frutos são doentes. A alma está doente, por isso os frutos da alma são doentes. O coração está doente, portanto os frutos do coração estão doentes. A mente está doente, por isso funciona doentiamente. Os olhos são doentes, por isso nosso olhar é mau. A língua está doente, por isso nossas palavras agridem. Há uma preocupação nacional de desarmar o brasileiro. E essa preocupação já transpôs as fronteiras do Brasil. Nos Estados Unidos, crianças estão com armas de grosso calibre matando outras crianças. Há uma preocupação enorme na outra América, pela maneira fácil como qualquer um pode ter acesso a uma arma. E então vem os filósofos de plantão e vem os teóricos de plantão dizendo que preciso tirar as armas da população, desarmar a população. Só que a população é a arma. Não é o homem que tem a arma, o homem é a arma.
Então é preciso voltar. Estamos caminhando de costas para Deus. Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, a cabeça, a raiz da humanidade decaiu e andou num caminho, rompeu com Deus, separou-se de Deus e andou num caminho de costas para Deus. Na verdade, o que aconteceu com a raça, com a espécie humana, com você e comigo, com os nossos antepassados, acontece com os filhos que geramos, é que nós nascemos já em uma senda de aversão e de contrariedade à vontade de Deus. O nosso coração já nasceu rebelde, os nossos pés já nasceram no caminho da injustiça, de sorte que os frutos dessa situação se manifestam de uma maneira extremamente traumática em nossa vida. A Bíblia chama isso de pecado. E é por isso que a Bíblia fala tanto contra o pecado. É por isso que ela acusa tanto o pecado. É por isso que ela mostra quais serão as consequências inevitáveis que o pecado há de trazer. Se você continua lendo a Bíblia, você vai passar o Velho Testamento, vai ver as experiências ilustrativas de Deus com Israel, o julgamento que veio certinho como Deus disse que iria vir, e o julgamento que está por vir da humanidade inteira no livro de Apocalipse. Estamos numa rota de perdição. Estamos numa órbita de colisão com a justiça e a santidade do reino de Deus que vai irromper um dia. E a menos que alguma coisa seja feita para alterar essa rota, estamos perdidos. Os poderosos instrumentos de observação sideral das nações do primeiro mundo têm vasculhado o espaço para observar algum meteorito ou algum cometa que eventualmente possa colidir com a Terra. E eu estava lendo o jornal Estado de São Paulo há uns 2 meses atrás, e então um astrônomo observou um astro que está se dirigindo ao nosso sistema solar. E ele fez alguns cálculos ali no seu computador e chegou à conclusão de que havia um risco extremamente grande de uma colisão com a Terra. E isso alarmou a comunidade científica internacional. E muitos especialistas começaram a especular: será que o homem já tem poder em suas mãos, por exemplo, para, se isto viesse a ser uma realidade, pudesse desviar o asteroide do seu curso de colisão com a Terra? Felizmente, os recálculos foram feitos e chegou-se à conclusão que ele vai passar bem perto, mas não o suficiente para ameaçar o nosso planeta. Mas a grande questão que ficava é o seguinte: dá para alterar essa rota? Dá para reverter esse rumo? É espiritualmente exatamente isso que está acontecendo. Deus nos mostra, antes que aconteça, que há uma rota de colisão deste mundo perdido e comprometido com o pecado, com o reino de Deus que vai se implantar no mundo. E Deus não quer que os pecadores sejam apanhados desprevenidos. Não quer que eles estejam despreparados para aquele grande momento. Que em vez de representar um risco e um perigo, represente uma expectativa maravilhosa. Findou a serra, cessou o verão, e nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos. Será que o seu coração aqui nesta noite, numa análise pessoal, porque não somos nós que hemos de julgar-nos uns aos outros. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quem tem que julgar a pessoa primeiro é Deus, e em segundo lugar é a própria pessoa. Então há 2 tipos de juízo: o que nós mesmos fazemos de nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos, e o juízo que Deus faz de nós, olhando para dentro de nós. E o juízo de Deus é esse: não estamos salvos. Só que o homem não acredita.
Morrem no mundo por ano 40 milhões de pessoas. 40 milhões todos os anos partem deste mundo para a eternidade. E nós ficamos nos perguntando quantos desses milhões, quantos desses 40 milhões anuais partem para a eternidade dizendo: findou a cega, passou o verão e não estamos salvos. Quantos passarão dizendo isso? Será que alguém se importa? Eu gostaria de dizer a você que realmente Deus se importa. Em primeiro lugar, Deus se importa. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que todos os homens, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus se importa. Tanto se importa que Ele se aproximou de nós. Quando voltamos as costas para Deus, Ele não esperou que nós compreendêssemos a tragédia. Quando ofendemos a Deus e rompemos com Ele, Deus não ficou de braços cruzados dizendo: não, eu quero ver até onde Ele vai, e quando Ele chegar lá, Ele vai pensar no que fez, Ele volta para mim. A Bíblia diz que imediatamente Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. E é isso que existe de maravilhoso na Bíblia, um Deus que toma a iniciativa. Não, sim, Deus se importa. Deus se importa. A Bíblia foi escrita para nos dizer que sim, Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. E ao saber que Ele veio, e Ele deseja tocar-nos com sua graça, com sua mão de misericórdia. Durante a guerra de secessão entre os estados do Sul e do Norte, na América, entre 1860 e 1865, um soldado foi gravemente ferido. E então ele ficou como morto. Não havia os processos modernos de saber a situação real daquele ferido. E os médicos mexiam para cá e para lá, e as enfermeiras, e não havia nenhuma resposta da situação real daquele homem. Mas então a sua mãe visitou o acampamento. E então ela foi introduzida naquela barraca de socorro médico. E a mãe, sem dizer uma só palavra, simplesmente se aproximou daquele corpo inerte sobre a maca e colocou as mãos sobre a sua cabeça. E ele, sem abrir os olhos, disse: mamãe, até que enfim você chegou. Várias pessoas o tocaram durante aquele período, mas aquele toque especial, aquele toque específico, o toque de sua mãe, ele distinguiu claramente, sem precisar olhar o que estava fazendo. Isso aconteceu de verdade, é mencionado nas memórias de combatentes, histórias vividas daquela guerra, aquela revolução tremenda. O toque de Deus é inconfundível. E Deus deseja, Deus se importa, e Deus deseja tocar o coração do pecador, tocar a vida dele. E esse toque de Deus, reverter essa órbita de destruição. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Neste caso, Israel tinha passado o ponto de retorno, não voltou mais. No seu caso, ainda está em tempo de reverter. A porta do céu continua aberta. O Evangelho continua a ser o poder de Deus para a salvação do que crê. Jesus Cristo continua a querer dar a vida eterna a todos quantos creem no seu sacrifício.
O Espírito Santo continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo. A igreja continua a cantar os louvores de Deus e a propiciar a pregação do Evangelho. Os templos continuam abertos para a pregação. Os missionários estão marchando para os demais cantos da terra. Hoje se encerra em São Paulo a segunda Bienal do Livro e nós estávamos visitando uma estante da Sociedade Bíblica Trinitariana e então ali vendo a Bíblia em vários idiomas. E ficamos sabendo que faltam bem poucos idiomas para terem pelo menos um livro da Bíblia escrito naquele idioma, no vernáculo daquela nação. E eu fico pensando que a Bíblia diz: quando este Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, o fim virá. E eu acredito que não devamos estar muito longe disso, porque a Bíblia já está traduzida em quase todos os idiomas da terra, falados na terra. E o último sinal da vinda de Cristo será a pregação do Evangelho a todo o mundo. E isto pelos meios de comunicação modernos, os meios de editoração modernos, as impressoras que trabalham 24 horas por dia. Não vai demorar muito. Para você ainda há tempo. Em segundo lugar, Jesus Cristo se importa. Jesus Cristo se importa. Ele diz: eu estou à porta do seu coração e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo se importa porque ele fez questão de visitar este mundo pessoalmente e tomar o seu corpo, um corpo como o seu, um corpo como o meu, que ele pudesse entregar na cruz por nós. Jesus Cristo se importa. E se você tem dúvidas disso, olhe para o Calvário. Se você tem dúvida que Jesus realmente se importa conosco, esse perigo potencial que corremos por causa do pecado, olhe para a cruz e você verá que ele se importa. Eu estava folheando os meus arquivos e achei uma crônica escrita há 17 anos atrás. E eu falei: eu quero compartilhar essa crônica que eu escrevi lá atrás. Essa crônica se intitula Ele não pôde salvar-se a si mesmo. O lugar é o Calvário. A cena é dantesca. São 9 horas da manhã. As 3 cruzes estão fincadas no seio da terra. Embora parecesse o mais horrendo pesadelo, o quadro era real. As dimensões do pecado podem ser sentidas em cada detalhe do drama. A rebelião, a violência, às vezes dissimuladas no coração, aparecem agora em toda a sua realidade. Jesus Cristo agoniza entre os suplícios lancinantes do madeiro. Mas sua dor não é só física, é principalmente moral. São as agruras indizíveis de se fazer pecado por nós, de se tornar naquele momento maldito por nós, de se tornar culpado por nós, de assumir nosso lugar debaixo da ira de Deus. O só olhar aquela cena faria derreter o mais empedernido coração. Todavia parece incrível. O pecado faz do homem fera. Mais que isso, insensibiliza-lhe a consciência. Nada sente. Até o sol negou a luz aquelas horas atrozes, Lucas capítulo 23, versículo 44, mas os olhos dos pecadores continuam olhando, os lábios dos pecadores continuam blasfemando: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Marcos capítulo 15, versos 30 e 31. Jesus, o Salvador do mundo, não pôde salvar-se a si mesmo. Os escribas têm razão. Tem razão os principais sacerdotes. Jesus Cristo não podia salvar-se a si mesmo. No meio de toda aquela zombaria, as vozes que diziam blasfêmias sem saber diziam uma verdade: Jesus Cristo realmente não podia salvar-se a si mesmo. Mas como não? Não era ele filho do Altíssimo? João capítulo 5, versículo 20.
Não havia ao seu dispor legiões de anjos para livrá-lo? Mateus capítulo 26, versículo 53. Não havia ele afirmado que o Pai estava nele e ele no Pai? João capítulo 14, versículo 10. Não dissera ele que havia descido do céu? João capítulo 6, versículo 38. Tudo isso é verdade, sublime verdade. No entanto, tinham razão os zombadores. Jesus Cristo não podia salvar-se a si mesmo. Não podia, não por questão de capacidade ou de poder. Não podia por questão de vontade, de amor, de propósito. Não descia da cruz, não porque não tivesse poder para isso, mas porque não queria. Não podia descer porque veio para aquela hora. João capítulo 12, versículo 27. Não podia descer porque ele mesmo dissera: na verdade vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. Sua vontade santa era que nós, pecadores, pudéssemos viver, e isso só seria possível se ele, o Santo de Deus, morresse em nosso lugar. Jesus Cristo não podia salvar-se a si mesmo, não por falta de poder, mas por excesso de amor. Oh, louvado seja Deus por tão insondável amor. Haverá realidade mais confortadora do que o amor de Jesus Cristo por nós, por mim, por você, por todos? Ao sentir a grandiosidade desse amor, Paulo exclamou: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Romanos 11, 33. E a maior sentença jamais ouvida pelos ouvidos humanos é esta: porque Deus amou o mundo. João 3,16. Ele não podia descer por causa do seu insondável amor. Jesus não podia salvar-se a si mesmo, pois sua morte glorificaria o Pai. João capítulo 12, versículo 28. E foi isso que ele sempre buscou. Graças ao bendito nome do Senhor, porque o trigo já morreu e sua morte tem dado muito fruto, fruto em abundância, fruto para a vida eterna. Graças ao bendito nome do Senhor, porque levantado da terra, todos atrai a si, como se fora um ímã glorioso, exercendo atração sobre os pecadores. Graças ao seu excelso nome, porque não podia salvar-se. Ali estava ele preso, por sua vontade de salvar-nos, por seu inefável amor por nós e por seu desejo ardente de glorificar o Pai. Ali estava ele, preso por essas três benditas cordas. Passou a série, findou o verão, e nós não estamos salvos. Não precisa ser assim. Você pode hoje à noite dizer: Senhor meu Deus, eu te dou graças porque me alcançaste antes que eu chegasse ao ponto sem retorno. E eu quero agora, aos pés da cruz, fazer meia volta. Eu quero agora, aos pés da cruz, converter o meu caminho e, arrependido, aceitar a Jesus como meu Salvador. Quero fazer isto agora no seu coração. Nós iremos cantar, amados irmãos, 245. E você, meu querido amigo, criança, adolescente, jovem ou adulto, você pode, enquanto cantamos, meditar no seu coração sobre as frases deste hino. A salvação é algo para hoje. É para hoje porque o ontem já passou. Você não pode mais ter acesso ao passado. O que acertou, acertou. O que errou, errou.
ficou para trás, não temos mais como mexer. O futuro a Deus pertence. Nós não podemos nos projetar com a máquina do tempo para o dia de amanhã, nem a semana que vem, nem o mês, nem o ano. Mas temos o presente. E a salvação é para hoje. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque duas coisas podem acontecer quando ouvimos o Evangelho. Coração endurecido continua no caminho, distanciando-se de Deus. Ou coração sensibilizado e aberto para Cristo. O que vai ser hoje no seu coração? 245. Cantemos este hino, amados. Hoje alguém esperando para Jesus encontrar, venha quem mais demorar, sim, Cristo vai hoje passar, reino de mãos estendidas, cheia de graça sem par, ó Redentor inaudito, Cristo vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar, ainda vem duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo, Cristo vai hoje passar, o seu poder é divino, o seu amor é sem par, ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar, ainda alguém demorando para Jesus aceitar, eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar, ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar, vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Você poderia dizer: pastor, eu gostaria de aceitar a Jesus Cristo agora no meu coração. Você pode fazer. Nós vamos inclinar as nossas frontes agora, todos. E eu vou fazer uma oração que você pode repetir lá dentro do seu coração. E se você repetir essas palavras com toda a sinceridade da sua alma, Jesus Cristo hoje se entronizará no seu coração. Você sairá daqui salvo, completa, perfeita e eternamente salvo pela graça de Jesus. Não custa nada. Ele já pagou o preço por você lá no Calvário.
Depende apenas de você aceitar o que Ele fez por você mesmo. Diga assim lá no seu coração: Senhor Jesus Cristo, acabo de ouvir a pregação do Evangelho, onde a Tua palavra me diz que aquelas pessoas disseram: findou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. E eu também, Jesus, cheguei a este lugar e, olhando para o meu coração, eu também sou forçado a reconhecer: eu ainda não estou salvo. Mas eu acabo de ouvir que Tu te importas, que Deus se importa, que Deus me ama. Eu acabo de ouvir que Jesus se importa e Ele morreu na cruz por mim. Eu acabo de ouvir que o Espírito Santo se importa e Ele quer me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, neste momento, Jesus, eu te confesso o meu pecado. Eu admito a minha culpa perante os céus e perante Deus. Mas também reconheço que Tu morreste no meu lugar naquela cruz. E eu te peço nesta hora que o Teu sangue precioso lave a minha alma e limpe o meu coração e me conceda a limpeza da minha consciência das obras mortas. E que Tu mesmo, ó Cristo, com as mãos feridas no Calvário, escrevas o meu nome no livro da vida, como fizeste com tantos homens e mulheres ao longo dos tempos. Com muitos aqui já nesta noite, faz isto também no meu coração, porque eu me entrego a Ti incondicionalmente e te confesso como meu único e todo suficiente Salvador, em Teu próprio nome. Amém. Viu como é simples? E se você orou mais ou menos assim no seu coração, você pode dizer: já estou salvo, Jesus me salvou. Estarei lá na porta para despedir os irmãos, e se alguém quiser conversar a esse respeito, eu estarei ao seu inteiro dispor. Vamos agora em oração silenciosa, ouvir o pós-lúdio e o encerramento deste culto.